Em algum momento, todos nós já ouvimos alguma nova invenção ou descoberta ser alegremente anunciada como a melhor coisa desde o pão fatiado. E se você já se perguntou como um produto de padaria pré-fatiado se tornou o parâmetro para todos os avanços humanos posteriores, então você está no lugar certo. Porque hoje vamos dar uma olhada na história maluca do pão fatiado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, deixe um comentário e nos diga quais outros alimentos básicos que a gente acha tão comuns você gostaria de conhecer. Beleza, prepare-se porque lá vamos nós! O pão é um dos alimentos preparados mais antigos da história da humanidade. Fica ali com hambúrgueres de mamute lanoso e a lata de vagem que está no fundo da despensa desde sua mudança. Há pelo menos algumas evidências que sugerem que a fabricação de pão pode ter começado há cerca de 30 mil anos, quando pessoas na Europa e na Austrália assavam amido de raízes de plantas, espalhando-o em uma pedra plana e colocando-a no fogo. Mas o pão mais antigo já confirmado foi encontrado na Jordânia, há cerca de 14.500 anos. Cientistas encontraram evidências de pão achatado, feito de trigo e cevada selvagens, misturados com raízes de plantas e água, como se fosse de uma panera pré-histórica. Acredita-se que esse pão achatado tinha sabor semelhante ao de um wrap multigrãos atual e servia para segurar carne assada. No entanto, diferente do peru defumado com mel e da mortadela que temos hoje, os antigos jordanianos provavelmente comiam carne de gazela assada. Tente pedir isso no Subway. 4.000 anos depois, a agricultura se expandia e o pão achatado já era essencial no café da manhã, acompanhado de bife de gazela. A partir daí, levou apenas mais 4.000 anos até que alguém começasse a assar pão fermentado. Esse alguém era um padeiro na Suméria. 3.000 anos depois disso, assim como o mundo fez durante a Covid, os sumérios compartilharam seu fermento natural com seus vizinhos no Egito. Sempre inventivos, os egípcios então refinaram o processo de fazer pão do mesmo jeito que construíram as pirâmides, com a ajuda de alienígenas. Ok, não temos certeza da última parte, mas eles adicionaram fermento à farinha, permitindo moldar a massa em formas diferentes antes de assar. Gostamos de imaginar que alguns padeiros do Antigo Egito usaram esse novo poder para criar obeliscos de pão e esfinges de pão. Mas, na maioria das vezes, parece que eles faziam coisas como triângulos, cones e, pela primeira vez na história, filões. Agora que a humanidade tinha pães, precisávamos de algo para fazer com eles. Surge o sanduíche. Embora a ideia de usar pão como utensílio ou acompanhamento para a comida exista desde, o próprio pão, as origens do que tradicionalmente consideramos um sanduíche começaram na Europa por volta da Idade Média. As trenchers, que eram fatias grossas de pão duro e grosseiro, eram basicamente usadas como pratos. Após a refeição, o trencher, agora encharcado com os deliciosos restos da comida que estava sobre ele, era tratado como sobra e dado aos cães ou mendigos, que na época eram considerados mais ou menos a mesma coisa. Mais tarde, nos anos 1600, os holandeses passaram a pegar fatias finas de carne bovina e combiná-las com pão e manteiga, criando assim o que hoje conhecemos como sanduíche aberto. Apesar de toda essa inovação, o conceito de usar uma segunda fatia de pão só foi popularizado no século seguinte. Eis o sanduíche moderno. Inicialmente uma comida para apostadores, o sanduíche, com esse nome, foi popularizado por John Montagu, o quarto conde de Sandwich. Ainda bem que usaram o título dele, não o sobrenome. Imagine pedir uma salada de atum Montagu no almoço. Montagu pedia ao criado rosbife entre 2 fatias de pão torrado enquanto jogava cribbage em um cassino do século XVIII. A camada protetora de pão permitia que ele vivesse o sonho de comer e apostar ao mesmo tempo sem engordurar as cartas. E mais importante, sem precisar de um garfo, porque isso exigiria uma terceira mão. Essa refeição explodiu em popularidade em Londres, e junto com ela, o nome dele. Com o surgimento da era industrial no século XIX, a necessidade de uma refeição rápida e barata para levar se tornou essencial.
Como Hot Pockets ainda não existiam, em 1850 já havia mais de 70 vendedores ambulantes de sanduíches de presunto nas ruas de Londres. No início do século XX, o sanduíche já era um item básico da dieta americana. Mas todos esses sanduíches significavam milhões de pulsos ao redor do mundo, ficando cansados do movimento constante de vai e vem necessário para cortar um pão em fatias. Os tendões do mundo precisavam de um herói e conseguiram um. O nome dele era Otto Rohrwaiter. Nascido em Iowa, em 1880, Otto começou como aprendiz de joalheiro. Ele mudou de área em 1900, formando-se em óptica, mas logo voltou ao seu primeiro amor, comprando 3 joalherias no Missouri. Como joalheiro, Otto trabalhava com a maquinaria complexa dos relógios que consertava em suas lojas. Esse conhecimento mecânico lhe deu uma ideia que revolucionou para sempre a panificação. Uma máquina de fatiar pão. Tão convencido do poder de sua ideia, Otto vendeu suas joalherias para financiar o desenvolvimento de sua máquina milagrosa. E tudo parecia estar indo bem até 1917, quando um incêndio destruiu a fábrica onde sua máquina estava sendo fabricada. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Otto também mantinha seu protótipo e os projetos na fábrica. E como a fotocopiadora só seria inventada 2 décadas depois, ele se viu de volta à estaca zero. Resumindo, levou vários anos para ele recuperar suas perdas e conseguir financiamento para outro protótipo. Nesse período, ele trocou de carreira para um emprego mais estável, livre de desastres. Banqueiro de investimentos nos anos 1920, ele também continuou trabalhando na máquina e, depois de fazer uma pesquisa extensa, determinou que a espessura perfeita para cada fatia seria um pouco menor que meia polegada. Não sabemos como ele chegou a essa conclusão, mas nunca ouvimos reclamações sobre a espessura do pão fatiado, então mandou bem, Otto. De todo modo, ele teve sorte e deixou o setor de valores mobiliários antes da quebra da bolsa. E em 1927, ele conseguiu criar uma máquina que não só fatiava o pão, mas também o embalava. Depois, ele patenteou sua invenção e a vendeu para a Chillicothe Baking Company, em Chillicothe, Missouri, sem sindicato dos fatiadores de pão para se opor. O produto de Otto, chamado Clean Made Sliced Bread, rapidamente se tornou uma sensação. Em julho de 1928, o jornal Chillicothe Constitution Tribute observou que uma dona de casa poderia esperar um prazer ao ver as fatias uniformes e regulares que a máquina criava. E pensamos que o direito ao voto foi a maior conquista feminina nos anos 1920. A segunda máquina de Otto foi comprada por um padeiro de St. Louis chamado Gustav Poppendick, que viu uma oportunidade de melhoria. Os padeiros estavam preocupados que um pão fatiado secasse muito rápido, então Gustav experimentou métodos para manter o pão bem preso e reter a umidade. Primeiro tentou elásticos, depois pinos de metal, mas encher a boca com metal e borracha era território dos ortodontistas. Gustav finalmente colocou o pão na bandeja de papelão, alinhando as fatias para embrulhá-las bem apertadas. Essa inovação fez as vendas de pão em St. Louis aumentarem em 80%. Trocadilho não intencional. O fatiador de pão não foi o único aparelho que o gênio de Otto revolucionou, figurativamente falando. O inventor Charles Streit registrou a patente da sua torradeira com ejetor automático em 1921, mas a máquina ficou praticamente encalhada nas prateleiras desde 1926. Com as larguras de fatia padronizadas por Otto, o aparelho finalmente fazia sentido e dificilmente emperraria. Desta vez, o trocadilho foi intencional. Além das fatias padronizadas, a criação de Otto também nos deu um dos ditados mais famosos da língua inglesa: a maior invenção desde o pão fatiado. Veja, quando foi lançada pela primeira vez, o pão fatiado Clean Made foi anunciado como o maior avanço na indústria de panificação desde que o pão foi embalado. Mais tarde, em 1933, o anúncio da Walsh Baking Company para o seu produto Golden Toast Thick and Thin afirmava que o deles era a primeira melhoria desde o pão fatiado. Durante a década de 1930, houve uma enxurrada de anúncios com variações dessa afirmação.
Todos esses provavelmente ecoaram o anúncio original, mantendo uma tradição antiga da publicidade de fazer o mesmo que o seu concorrente faz. De qualquer forma, a sinuosa história do pão fatiado deu mais uma reviravolta em 1930, quando a Continental Baking Company lançou o Wonder Bread em todo o país. Agora sinônimo de pão fatiado industrializado, o Wonder Bread apareceu pela primeira vez nas lojas em 1921, quando era produzido pela Taggart Baking Company. O pão foi nomeado em homenagem ao vice-presidente da Taggart, Bertram H. Wonder Bread. Brincadeira! O nome dele era Elmer Klein, e aparentemente ele ficou maravilhado depois de assistir a uma corrida de balões de ar quente. Esse deslumbramento caleidoscópico resultou nos icônicos balões vermelhos, amarelos e azuis que aparecem na embalagem do Wonder Bread. A Continental comprou a Taggart em 1925 e adotou a técnica do pão fatiado logo depois. Apesar dos melhores esforços de Gustav Poppendick, a preocupação com pães ressecados ainda permeava a mente dos consumidores em todo o país. Mas, como é típico dos seres humanos, a conveniência venceu a apreensão. E logo, a Wonder Bread se tornou um alimento básico em todo o país. Mesmo com o futuro promissor do pão fatiado, tempos difíceis se aproximavam. Quando a era de ouro do pão fatiado chegou ao fim, a paz mundial também se desfez. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1939 acabou levando o mundo inteiro à guerra. E graças a uma decisão incomum do governo dos Estados Unidos, o pão fatiado passou de um item comum nas casas para um luxo. Dizer que a Segunda Guerra Mundial trouxe uma série de desafios talvez seja o maior eufemismo da história dos eufemismos. Uma dessas dificuldades foi o racionamento. Carne, açúcar, gasolina, metais e outros materiais eram produzidos em menor quantidade para serem destinados ao esforço de guerra. Mas mesmo na época, a proibição do pão fatiado parecia estranha. Essa proibição foi decretada em 1943 pelo secretário da Agricultura, Claude Wickard. A explicação? Um pão já fatiado usava mais embalagem do que um pão inteiro. Isso mesmo, só isso. A proibição tinha como objetivo economizar papel e também combater o aumento do preço do pão depois que outra burocracia de guerra, o Escritório de Administração de Preços, autorizou um aumento de 10% no preço da farinha, um controle de preços que favorecia o consumidor. Que época para se estar vivo! Mesmo assim, o pão fatiado encontrou um aliado improvável no prefeito de Nova York, Fiorello LaGuardia, que disse em um discurso no rádio que as padarias que já usavam máquinas de fatiar pão deveriam poder continuar a usá-las. Talvez não por coincidência, 2 dias depois, uma carta de uma dona de casa aflita apareceu no New York Times, afirmando o quanto o pão fatiado era importante para o moral e a sanidade de uma família, já que ela tinha que cortar 22 fatias à mão todos os dias. Dificilmente o futuro que Otto Hohweiter imaginou. A proibição foi, é claro, extremamente impopular. Eram comuns histórias de torradas cortadas irregularmente, sendo descartadas após queimar na torradeira, e de padeiros com trabalho dificultado por máquinas de fatiar e embalar já existentes. Até o prefeito LaGuardia entrou na discussão, dizendo que cortar o próprio pão, como viu sua esposa tentar fazer, só aumentaria a procura por facas em um momento de escassez de aço. A indignação com a proibição chegou até o Congresso, onde o deputado de Indiana, Forrest Harness, chamou isso de um abuso de poder ditatorial. Mesmo assim, a grande batalha do pão de Nova York seguiu feroz. 2 dias depois dessa carta, o supervisor da área de Nova York da FDA alertou padarias, delicatessens e outras lojas para pararem de fatiar seu próprio pão, pois isso representava uma concorrência desleal para as grandes padarias, e que o Estado estava pronto para intervir se preciso. Não querendo uma guerra aberta entre exércitos do pão nas ruas das nossas cidades, a proibição foi revogada no início de março daquele mesmo ano. Apesar do clamor público ser apontado como o principal motivo para o recuo do governo, a versão oficial dizia que a economia de papel foi menor que o esperado e que os Estados Unidos tinham papel encerado suficiente para embalar pão e enfrentar os nazistas.
Com o amor dos americanos pela conveniência, vencendo a intervenção do governo e com o fim da guerra, o pão fatiado pôde prosperar de novo, mas ainda enfrentou interferência governamental. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial trouxeram um período de má nutrição e alimentos como o pão branco ofereciam pouco valor nutricional na época. Para combater isso, a FDA realizou as audiências sobre a farinha, enquanto o cirurgião geral incentivava a Wonder Bread e outras marcas a fortificarem seus produtos com vitaminas perdidas no branqueamento do trigo. No final, a expressão usada foi enriquecido em vez de restaurado, justamente para esconder dos consumidores o processo de remoção de vitaminas. Essa nova exigência foi apresentada pelos fabricantes de pão como vantagem, e a Wonder Bread promovia seu produto como saudável ao destacar a nutrição adicionada. Nas décadas seguintes, a resistência aos alimentos industrializados iniciada pelos hippies nos anos 1960 fez o pão branco fatiado deixar de ser básico para a classe média e virar alimento do povo trabalhador. Essa luta continua até hoje, embora com menos LSD e camisas Paisley. Até a Wonder Bread não ficou imune. Em 2012, o produto sumiu dos supermercados após a Hostess, então proprietária, pedir falência. Nessa época, os consumidores já tinham entendido o que enriquecido realmente significava, e os lucros caíram. Ainda assim, a venerável marca não pôde ser derrotada. Ela foi comprada pela Flower Foods, que relançou o pão Wonder em sua embalagem original da marca, aproveitando a nostalgia calorosa e reconfortante associada a ele e garantindo que o legado de Bertram H. Wonder Bread continuasse vivo. Apesar de o público estar mais preocupado com a saúde, o pão fatiado continua tão disponível quanto antes. Ele existe em várias versões, como trigo, pão de fermentação natural, batata e aveia. Existe até um tipo feito com 24 grãos diferentes, o que parece super impressionante, pelo menos até alguém inventar o 25º grão. Além dos sabores, o pão fatiado também é vendido em várias espessuras ao redor do mundo. Nas preferências encontradas exclusivamente no Reino Unido e em aplicativos de namoro, as opções incluem extra grosso, grosso, médio ou fino. No Japão, o pão é vendido pelo número de fatias, geralmente 4 ou 6, e pães inteiros raramente são vistos. E, fiel ao seu nome, a torrada texana extra grossa é vendida em todos os Estados Unidos e Canadá. Ironicamente, é essa popularidade duradoura que pode desmentir aquela expressão lendária. Ainda não houve uma invenção maior desde o pão fatiado. Então, o que você acha? O pão fatiado é o auge da realização humana? Conte pra gente nos comentários e confira outros vídeos do Weird History Food.